Então, essa é a tese que eu defendo, Márcio, de longa data, que é o Supremo se dedicar às duas grandes missões de uma Corte Constitucional: proteger direitos fundamentais e proteger a democracia, que inclui esta mediação entre poderes. No Brasil, na minha visão, por uma falha de desenho institucional, o Supremo tem uma competência criminal muito vasta, que nenhuma Corte Constitucional no mundo tem, que é a competência do foro privilegiado, que na medida do possível eu propus reduzir e a maior parte do plenário aqueceu, e houve uma redução, eu não tenho os números ainda, tenho que esperar um pouquinho, mas eu acho que reduziu talvez à metade o número de ações penais no Supremo, pelo critério que eu propus de só é competência do Supremo se o crime for cometido no cargo e em razão do cargo. E nós temos uma enorme quantidade de habeas corpus que nenhuma corte do mundo tem. Dia desses, um dos casos era saber se ter matado alguém no bar, na disputa pelo jogo de sinuca, era motivo torpe ou não era. Quer dizer, é uma competência completamente absurda. Eu acho que o Supremo deve julgar habeas corpus nos casos em que há contrariedade à jurisprudência do Supremo, quando há violação a um direito fundamental diferente da liberdade de ir e vir, porque todo habeas corpus cuida de liberdade de ir e vir, ou em casos teratológicos, que é um apelido que a gente dá aqui para decisões completamente absurdas e inaceitáveis. Fora isso, eu acho que os casos deveriam terminar no Superior Tribunal de Justiça e ponto, como é em toda parte do mundo. É uma competência criminal imensa e que vai chegando aos milhares. Tribunal Constitucional não é feito para julgar milhares de processos de nenhuma classe. E, portanto, eu diria que o que afasta o Supremo da sua missão e muitas vezes o que o afasta da sociedade é esta competência criminal que, ao meu ver, muitas vezes ele inclusive exerce mal. O direito penal, ele tem específicos papéis na sociedade. O menos importante é o retributivo. E o mais importante é o da prevenção geral. Quer dizer, eu acho que o direito penal deve ser aplicado com seriedade para você diminuir o crime e diminuir o encarceramento. Quando o sistema funciona, você pune menos. Porque o grande papel do direito penal é as pessoas não cometerem delitos pela probabilidade real de virem a ser punidas. Quando o sistema não é capaz de funcionar como uma ameaça real de punição, você dá os incentivos errados para os homicidas, para os que cometem latrocínio e para os que desviam dinheiro. Portanto, eu acho que perverso é o sistema penal que não funciona. Como tem funcionado o sistema penal brasileiro? Perversamente. Porque o sistema, de uma maneira geral, é feito para prender menino pobre. Este é um dado da realidade. E quando ele funcionava assim, ninguém dava muita bola, não. Quando o direito penal chega ao andar de cima, depois dos fatos do mensalão, em 2009, o Supremo passa a entender que só pode executar depois do trânsito em julgado. Veja a evolução. Antes podia executar depois do primeiro grau. Depois podia executar depois do segundo grau. A partir de um determinado momento, o direito penal começa a respingar no andar de cima. E aí vem a mudança de jurisprudência em 2009 para dizer que só pode depois do trânsito em julgado. Os resultados foram deletérios. E aqui há um problema que eu gostaria de ressalvar. É que a condenação do presidente Lula desequilibrou
o debate, porque ele se tornou completamente passional. Então, eu não conheço o caso do presidente Lula, não estudei o caso do presidente Lula, portanto, não sei se a condenação foi justa. Eu não acredito em conspiração, mas eu não vi o caso e, portanto, eu não tenho uma opinião sobre o caso, nenhum dos casos. Mas isso trouxe uma politização e uma polarização para um debate que deveria ser um debate sobre o que é melhor para o sistema de justiça penal. E isso se perdeu na discussão, porque passou a ser uma discussão prisão do ex-presidente Lula ou não prisão do ex-presidente Lula, que é uma pessoa querida por uma parcela relevante da sociedade brasileira. Portanto, eu não entrei nessa discussão, nem nessa passionalização. Para mim era uma questão técnica. Eu acho que o sistema que não permite condenar depois do segundo grau, ele se torna infindável e você dá os estímulos errados às pessoas. Portanto, Márcio, eu acho que é claro que a justiça penal é o espaço mais suscetível de abuso. E, portanto, é preciso estar atento e forte, porque ali podem acontecer coisas erradas e o papel da advocacia e o papel do judiciário é evitar que isso aconteça. Porém, o sistema tem que funcionar. Eu me considero, alguns poderão não considerar, eu sou totalmente garantista. O réu tem direito de saber do que é acusado, de se defender, de produzir provas, de ser julgado por um juiz imparcial e ter um recurso, pelo menos, em que ele possa rediscutir os fatos. Eu considero que isso é que é garantismo. Há um pouco um garantismo à brasileira que entende que o processo não pode acabar e que tudo deve terminar em prescrição e que se por acaso não prescrever, você deve anular tudo. Eu conheço muita gente em muitos lugares, até onde menos seria de se esperar, que tem essa mentalidade. Eu não tenho. O sistema penal que funciona, ele evita a perversidade e ele diminui o índice de criminalidade. Funcionar dentro das regras do jogo. E o direito penal deve ser moderado, sério e igualitário. Moderado significa sem excesso de tipificações e sem desmedida exacerbação de penas. Sério significa que ele tem que ser aplicado de modo a produzir o seu grande efeito, que é o de prevenção geral, que evita o crime. E igualitário, que é a coisa mais difícil no Brasil, que é você não distinguir entre rico, remediado ou pobre. Está certo, está errado, está errado. Essa é a parte mais difícil no Brasil, o componente igualitário. Nós somos um país, um pouco pela herança da escravidão, um pouco pelo modelo aristocrático e plutocrático. Há pessoas, para usar uma expressão do professor Oscar Vilhena Vieira, aos que são imunes de tão ricos e os que são invisíveis de tão pobres. Portanto, uns estão acima da lei e os outros estão abaixo da lei. Eu acho que a gente tem que ter um sistema igualitário. Você está falando com e juiz, não tem juiz de esquerda ou juiz de direita. O juiz tem que fazer o que é certo, justo e legítimo. Portanto, você está falando com um juiz que não desviou nem de Aécio, nem de Temer, nem de Lula, nem de Bolsonaro, quando chegou a minha vez de fazer o que eu achava que devia fazer. Portanto, e agora sem fulanizar, vou falar em tese, achacar empresário não é legítimo, levar propina não é legítimo, se houve condenação em segundo grau não pode registrar a candidatura, se ofendeu as pessoas deve responder por isso. E, portanto, este componente igualitário é muito difícil no Brasil e às vezes é um percurso muito solitário seguir esse caminho.